Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a todos com a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que nessa tarde compartilhar convosco um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João capítulo de número 16, versículo de número 7 em diante. João capítulo 16, versículo de número 7 em diante, que diz assim: Jesus dizendo: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, irei enviá-lo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Glória a Deus. Gostaria de trazer uma palavra nessa tarde baseado no seguinte tema: a missão do Consolador. Em outras palavras, a missão do Espírito Santo de Deus. João narra os momentos finais de Cristo nessa terra. Cristo, perto de cumprir a sua obra esta de sacrifício, onde o mesmo iria ser pendurado no madeiro, derramar o seu sangue em prol das nossas vidas, para nos perdoar e nos limpar de todo o pecado. Cristo está dizendo aos discípulos que ele retornaria ao Pai, que ele irá retornar ao Pai. Mas ele ia rogar ao Pai que enviasse outro Consolador, fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, que iria estar conosco, queria estar com todo nessa terra. Cristo iria subir ao Pai, mas enviaria o Consolador. E a missão desse Consolador, Cristo diz aqui que ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer significa, de uma maneira bem simples, mostrar o erro, convencer a outra pessoa de que ela está errada. Um outro argumento também da palavra convencer é contra-argumentar com alguém. Contra-argumentar com alguém que tem um conceito diferente do outro. E o mundo, o qual o Espírito Santo veio convencer, ele tem um conceito. Ele tem um conceito sobre pecado, sobre justiça e sobre juízo. E a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus disse que ele virá convencer do pecado porque as pessoas não creem nele. As pessoas têm um conceito sobre pecado, não da forma que a Bíblia tem sobre o mesmo. As pessoas não conseguem enxergar o perigo que é viver no pecado. As pessoas não conseguem enxergar de uma forma mais profunda o que o pecado causou na vida do ser humano com a entrada dele no mundo. E biblicamente
o pecado causou a separação do homem com Deus. O pecado ofende a Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado nos leva a ir de contra a todos os princípios de Deus, todos os princípios que estão escritos na palavra de Deus. O homem sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, ele não consegue ter esse entendimento e se deixa escravizar pelo pecado. Mas Cristo rogou ao Pai e Ele enviou o Consolador, e esse Consolador já veio estar conosco, e todos os dias Ele nos convence, nos mostra o perigo que é viver no pecado, e Ele nos mostra através do seu argumento, do seu conceito, que Jesus Cristo venceu o pecado e pode libertar o homem da vida pecaminosa. As pessoas têm um conceito equivocado sobre o pecado. As pessoas relativizam o pecado. Para algumas coisas, não é pecado. As pessoas têm um conceito de pecado que algo vai ser pecado dependendo da forma que a pessoa vê. Mas o conceito do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, é que tudo aquilo que ofende ao Criador, que afronta ao Criador, é pecado. Tudo aquilo que vai de encontro com a palavra de Deus é pecado. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque o Consolador, o Espírito Santo, me convenceu. Louvado seja Deus. O Espírito Santo também veio convencer o homem da justiça. Que justiça é essa, pregador? É a justiça própria. O ser humano tem um conceito equivocado de justiça. Para alguns, o fato de ser justo é simplesmente a pessoa não cometer algumas coisas. Tem pessoas que acham que ele é justo porque ele não bebe. Tem pessoas que acham que ele é justo, tem um conceito equivocado de que ele é justo porque ele não fuma, porque ele não faz isso e não faz aquilo. Mas biblicamente, isso não caracteriza a pessoa ser justa, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Jesus Cristo disse por intermédio do seu servo apóstolo Paulo, que nesse mundo não há um justo sequer. Todos se perderam, todos se extraviaram, todos foram para longe de Deus. E todo aquele que vem a este mundo, que nasce, ele já nasce pecador, ele já nasce injusto. Então esse conceito equivocado de justiça não procede. Mas o conceito do Espírito Santo é que só há um meio de nos tornarmos justos, é sendo limpo pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Somente por intermédio da morte de Cristo e do seu sangue derramado é que o homem se torna justo diante de Deus. Então o fato de você não beber, não fumar, não se prostituir, não fazer isso e não fazer aquilo, você continua sendo pecador, você continua sendo injusto. Mas quando você for lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo, aí Ele tornará você justo. O conceito de justiça própria, de basear sua justiça no fato de você não fazer isso e não fazer aquilo, não torna você justo. O Espírito Santo nos convence, nos mostra que estamos errados nisso e apresenta o conceito verdadeiro. Pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos limpos de todo o pecado e de toda a injustiça.
As pessoas também têm um conceito equivocado de juízo. Muitas pessoas pensam que depois da morte acaba-se tudo, que a morte é o fim. E muitos, baseados nesse conceito, aproveitam as suas vidas para viverem na promiscuidade, para viver no pecado, para viver nas coisas deste mundo, baseando no fato de que quando ele morrer, tudo isso terá um fim, e ele quer aproveitar a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, nos mostra que estamos errados, e que a morte não é o fim, e que a Bíblia diz que depois da morte está ordenado o homem a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo de Deus, e é um juízo castigador. O Espírito Santo nos mostra que depois da morte segue-se o juízo, não é o fim. Deus irá julgar toda a humanidade, e depois da morte apenas começa esse juízo. Deus irá julgar todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. A morte não vai dar cabo, sim, o início de uma nova etapa. E Deus irá pôr diante de nós todos os nossos pecados, irá condenar. Então não aproveite sua vida baseada em um conceito equivocado de que depois da morte acabará tudo, e você tem que aproveitar a sua vida enquanto é jovem, enquanto é moço. Faça isso, mas faça isso na presença de Deus, faça isso servindo a Deus, e você terá muito mais depois da morte, a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas se procedermos maus, vivermos no pecado, o juízo não vai ser a morte, o juízo vai ser a condenação eterna, a condenação de sofrimento eterno, separado de Deus por toda a eternidade. Então que venhamos abandonar nossos conceitos equivocados que temos sobre pecado e justiça, e nos render aos conceitos do Espírito Santo. Um conceito do pecado, de que somente Cristo liberta, somente Cristo faz nós crermos em Jesus Cristo para a salvação. E que o único conceito de justiça, o único justo, é o Senhor Jesus Cristo. E Ele, por intermédio do seu sangue, nos faz justo, e terá um juízo de vida eterna para nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.